Olá, seja bem-vindo ao Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Eu sou Alan Henrique e eu fiz um vídeo ontem, confere aí o clique passado, que eu expliquei a origem desses termos na Idade Média, nobres, burgueses e camponeses. Expliquei também que os burgueses, por essa posição intermediária que eles tinham, eles tiveram uma visão de mundo, uma percepção de mundo diferente das outras pessoas e duas dessas visões que eles tiveram chegaram a nós ainda até hoje, faz parte do nosso dia a dia e nós nem sabemos que veio deles isso daqui. Vamos lá. O burguês, ele criou-se um conflito moral. Opa, um conflito moral. Por que ele criou um conflito moral? Vamos lá, recapitulando, mas também preenchendo. O camponês, ele estava em um lado do espectro. Eu vou escrever diferente para vocês aqui perceberem. Ó, vou fazer aqui, ó. N é o nobre, aqui é o camponês, e aqui fica o burguês. Vamos ver o espectro aqui, ó. No espectro responsabilidades. Nas responsabilidades que tinham perigo de vida, os nobres ficavam no máximo, porque eles tinham um risco de vida muito grande. Estourava uma guerra, eram eles quem iam defender. Eles eram a classe guerreira, a casta guerreira, as pessoas que iam lutar contra a invasão de outros nobres, ou invasão de muçulmanos, ou invasão de povos bárbaros. Os camponeses não tinham essa responsabilidade. Então, nessa responsabilidade no que diz respeito à vida, aqui o camponês tinha menos. Recrutamento militar obrigatório se tornou presente na nossa história muito tempo depois. O burguês, ele ficava o seguinte, ele fazia parte de um burgo. O burgo era povoado por dois tipos de pessoas, guerreiros médios e civis necessários para fazer esse lugar funcional. Que era o burgo, era uma fortaleza onde os camponeses se refugiavam em um período de invasão do feudo. Lembra? Feudalismo era um território onde um nobre comandava, cuidava das pessoas. Os burgos eram estruturas menores, que não era a principal, que ficava ali em volta do castelo, para que os camponeses pudessem se refugiar em períodos de invasão, ataque ou coisas desse tipo, para serem protegidos pelos guerreiros do burgo e pelos nobres dos castelos. Acontece que esses civis estavam próximos da morte, mas eles não eram responsáveis pela luta, eles não estavam expostos ao campo de batalha. Então, os civis dos burgos ficavam também do lado de cá, ó. Vamos colocar CV de civis dos burgos. Mas, quando se diz em questão de confortos, os civis permaneciam aqui, os camponeses permaneciam aqui, eles tinham poucos confortos. Não tinha uma casa como os nobres, não tinha um acesso aos burgos, por exemplo, ao conforto que alguns burgos poderiam oferecer. Os camponeses tinham privilégios, tinham vidas coisas de maior valor, coisas de maior qualidade e divertimentos também, como os nobres tinham. Então, eles tinham menos responsabilidades, mas também tinham menos confortos. Já os nobres tinham muito mais conforto e isso ficava equilibrado. Lembrando que filhos de nobres, aqueles originais, que se dispuseram a lutar e defender as pessoas, porque eles eram brigões, eles eram lutadores, eles não tinham medo da guerra e às vezes mesmo com medo da guerra sentiam que era sua responsabilidade lutar por essas pessoas, receberam os feudos, os títulos que você vai receber, um imposto
que é produzido pelos camponeses dessa região aqui, eles vão te sustentar para você defender eles. O negócio funcionava. Pouca responsabilidade que arriscava a vida só cuidando do campo e pouco divertimento para cá, muito risco, muito divertimento para cá. Ficava equilibrado. Quem quisesse passar daqui para cá, dava. Era só fazer o teste, do qual até os filhos dos próprios nobres morriam durante o teste para ver se você podia continuar com o título ou não. Depois começou a passar hereditariamente, sem ser necessário o teste. Mas se um camponês quisesse se tornar um guerreiro, poderia, se alistava no burgo como civil, depois treinava, virava um guerreiro e fazia o teste, da qual, em média, a cada 25 pessoas que tentavam morriam no teste. Então eles falaram, é melhor ficar aqui cuidando, a maioria pensava, é melhor ficar aqui cuidando do campo, pouco conforto, mas pouco risco de morrer. Acontece que o burguês, ele começou o seguinte, pela posição que ele tinha, eles acabaram negociando com alguns viajantes, ou eles mesmos, alguns aqui acabaram se tornando viajantes. E um comércio se difundiu e alguns burgos começaram a se tornar pontos de comércio, quando não existia só esse sustento dos nobres e, por exemplo, eles às vezes não conseguiam produzir coisas que vinham de longe, como especiarias que vinham da Índia, tecidos e porcelanas que vinham da China, coisas, tapetes e peças fabrics, que é fabricuras, não sei como é que fala o nome certo, que são os tecidos árabes. Então, eles começaram a negociar e a ganhar dinheiro quando o dinheiro começou a se tornar uma coisa muito mais forte e corrente nos feudos do que apenas aquele sustento direto dos nobres por parte dos camponeses em troca da proteção. Quando diminuiu-se a guerra, então começou a girar mais comércio. Então, os burgueses estavam no meio desse comércio entre os guerreiros e os produtores de comida. Esse comércio, então, fez com que os burgueses começassem a poder se beneficiar de confortos mais próximos dos nobres do que dos camponeses. Então, repara o que aconteceu aqui. O camponês tinha responsabilidades pequenas e confortos pequenos. Responsabilidade não é que ele tinha responsabilidade de fazer a plantação, o alimento, só que ele não tinha responsabilidade de arriscar aquilo com sua vida. Responsabilidade de vida pequeno, risco de vida pequeno, conforto pequeno. Nobre, risco de vida alto, conforto alto. Mas o burguês fez isso aqui, ó. Ele tinha responsabilidade de vida pequeno, porque a maioria deles, por exemplo, pararam de ficar servindo no burgos, nem mesmo como civis, servindo apenas como comerciantes, e passaram a ter, por causa do acúmulo de riquezas que eles passaram a ter, confortos semelhantes ao dos nobres, e acabaram até começando a comprar terras e comprar títulos e se tornarem nobres. Aconteceu esse conflito moral que eu descrevi para vocês aqui no começo. Qual foi? Eles começaram a imaginar, a entender o seguinte, uma coisa meio subconsciente. Eles perceberam que, já que eles não possuíam esses confortos, arriscando a sua vida, eles começaram a criar moral. Dessa moral aqui, que começou a surgir coisas muito mais pesadas como casamento, o mais ferrenho, como o jeito que a igreja propunha em seu dogma, casamento virgem, não falar palavrões, abster de vícios, como o álcool, por exemplo, e jogo. Lembrando, tabaco só depois que descobriram a América. Lá na Europa não existia o tabaco. Então começou a criar essa moral aqui, de que você tem que ser uma pessoa boa aqui, você tem que, no mínimo, aparentar ser uma pessoa boa para você poder merecer os seus confortos perante a sociedade. Esse conflito moral atinge as pessoas até hoje. E sabe quem herdou demais
essa moral aqui como ela sendo o centro da sua imagem pública? Os protestantes. Eu sou de uma igreja protestante, sou adventista do sétimo dia. Então, nós acabamos herdando esta moral protestante, essa moral burguesa, que diz o seguinte, que nós temos que ser bonitos socialmente para que nós possamos merecer certos benefícios. Aqui, nesse caso, o conforto que os nobres tinham, que eles passaram a ter por parte do dinheiro do comércio deles, e nós para merecermos a salvação em Cristo. Isso existe também afetou em uma quantidade de certa forma menor em proporção, mas em quantidade tão grande quanto a Igreja Católica, onde as pessoas passaram a incluir esse tipo de coisa aqui, ter uma vida mais sacra, tem uma palavra mais bonita, um jeito de dizer, aquela coisa da mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto para as pessoas. E o pior é que esse parecer fez o seguinte, ele tirou as responsabilidades e o conforto, o equilíbrio que o burguês tinha, e nós herdamos isso e fizemos o seguinte, tiramos Cristo de lado, empurramos Cristo de lado e colocamos a moral no centro. É daí, com a moral no centro e Cristo de lado, isso virou o moralismo. O que é o moralismo? Quando a pessoa acha que ter uma moral, ou seja, aquilo que as pessoas enxergam dele, não a moral para com Cristo, que Cristo me enxerga, não uma moral antropológica, que é a moral da sua própria vida, a sua ética, que os gregos, a moral antropológica é a ética que os gregos diziam, que é como você leva a sua vida do começo ao fim, não só atos éticos, mas a ética, como você viveu sua vida, se ela prestou ou não como um todo. Quando isso se torna o centro, não só o que você é, mas o que você aparenta. E esse foi o clique. Teve um clique que eu fiz, ser ou parecer. Foi um lá para os mais antigos, em torno dos 130, ser ou parecer. Então, pesquisa aí que você encontra o clique que eu falei sobre a questão de ser ou parecer. Ser, e aparenta não são a mesma coisa. Então, o moralismo é quando a nossa moral sai da esfera do e vai para o que aparenta. Então, essa é uma dos conflitos, uma dos pensamentos burgueses, uma das formas deles encararem e enxergarem o mundo que nós herdamos até hoje. E nós, às vezes, sentimos dessa forma e nós nem sabemos, ou nós recebemos cobranças desse tipo, ou cobramos as pessoas para viverem dessa forma, de tem que aparentar, não pode escandalizar, ou a igreja, ou o clube, ou a instituição, ou tem que ser bonito perante a sociedade, mas o foco é, aparenta, se ser ou não, não importa, porque Cristo ficou de lado, a moral ficou no centro, e a moral não é a moral para si próprio, mas sim como os outros enxergam, e isso nos atinge hoje. Bem, o clique ficou um pouco comprido, mas isso aqui é um assunto bem bacana. E nós temos um outro problema que o burguês teve, que nós herdamos dele, que é o desequilíbrio de egoísmo e altruísmo. Mas isso fica para o clique de amanhã. Se gostou desse, curte, comenta e compartilha. E se você gostou a ponto de querer saber o que significa, o que os burgueses pensam e nós herdamos sobre egoísmo e altruísmo, venha para o clique de amanhã e eu te vejo lá.